Olá, meus irmãos e irmãs, estamos em mais um encontro espírita, onde vocês são sempre bem-vindos. O tema de hoje é sobre o aborto, assunto que divide opiniões há séculos. O aborto é um tema controverso que gera debates acalorados há séculos. É uma questão complexa que envolve questões morais, religiosas, legais e médicas. Podemos definir o aborto como a interrupção da gravidez antes do nascimento do feto. Pode ser espontâneo ou induzido, quando é realizado intencionalmente. No Brasil, o aborto é crime previsto no Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 3 anos. No entanto, a lei prevê algumas exceções em que o aborto é considerado legal. Os considerados legais são gravidez resultante de estupro, aborto necessário para salvar a vida da gestante, aborto de feto anencéfalo. E os argumentos pró-aborto são o direito da mulher decidir sobre seu próprio corpo, a necessidade de proteger a saúde e a vida da mulher, a necessidade de evitar a gravidez indesejada. E os argumentos contra o aborto são o direito à vida do feto, a moralidade do aborto, as consequências psicológicas do aborto. Pensar em espiritismo é conectar a ideia de encarnação e desencarnação da vida além do túmulo, do futuro e do conhecimento das leis de Deus. O aborto provocado retira ou adia a oportunidade do ser em gestação de progredir, causando-lhe sérios danos. Devemos lembrar que a vida humana transcende o corpo físico. Nesse sentido, a partir da visão espírita, podemos considerar o aborto provocado uma transgressão às leis de Deus, pois impede o progresso daquele ser de passar por provas e expiações por meio do veículo corporal. Independente do estágio em que se encontra, a vida não está restrita à matéria. Ela é um direito natural de todos e deve ser valorizada integralmente. Todos nós que retornamos à Terra estamos prontos, de certa maneira, para atravessar diversas provações que nos permitam alcançar o propósito e o entendimento das leis de Deus. A posição espírita está claramente definida na questão 359 do Livro dos Espíritos. Só se justifica o aborto no caso de grave risco de vida para a gestante. É oportuno lembrar que, ao tempo de Kardec, o risco envolvia principalmente o momento do nascimento. Não raro, por problemas variados, a criança não vinha à luz, morriam ambos. Então o médico optava por salvar a mãe, sacrificando o filho, algo que seria razoável. Ainda hoje, essa opção é considerada em casos específicos, como, por exemplo, grave cardiopatia na gestante. Não seria admissível o aborto também em casos de estupro, quando a concepção é resultante de um ato de violência contra a mulher? Um crime não justifica o outro. A agressão sexual não lhe outorga o direito de exercitar violência muito mais grave e comprometedora contra a vida que está em seu ventre. Chico Xavier nos diz: a criança embrião é um ser vivo indefeso. O aborto é um delito difícil de ser classificado porque a vítima está absolutamente incapaz de operar na própria defesa. Há mulheres estupradas que não consegue sequer aceitar um filho no seio, referindo-se a ele como uma coisa ou um monstro. Realmente não é fácil. Não há por que censurar a vítima quando opta pelo aborto. No obstante, em seu próprio benefício, deveria evitar a comprometedora iniciativa corrigindo sua postura. Não traz dentro de si uma coisa ou um monstro. Trata-se de um filho de Deus, um espírito em processo reencarnatório. E se, apesar de todos os esclarecimentos, a mulher não conseguir aceitar o filho, pelo menos permita
ao reencarnante a bênção do nascimento. Se não quiser ficar com ele, que entregue a adoção. Então, há casais que receberiam de bom agrado um recém-nascido sem necessidade de conhecer a mãe ou as circunstâncias de seu nascimento. Conheço casos em que a vítima do estupro resolveu ficar com a criança e esta se converte na alegria de sua existência. Hoje, nós sabemos que exame sofisticado que permite detectar graves deficiências físicas nas crianças em pleno seio materno. Não seria o caso, então, de praticar o aborto? Sim, se eliminarmos a ideia de Deus e adotarmos a postura de Hitler, que, a pretexto de favorecer uma raça ariana forte e saudável, recomendava a eliminação dos recém-nascidos nessas condições em um cruel genocídio. Se você, de certa forma, direta ou indireta, esteve envolvido em um aborto provocado, outras oportunidades virão para que novos caminhos sejam construídos. Vamos pensar juntos qual tem sido o nosso comprometimento na sociedade quanto ao aborto provocado. Provocar o aborto é contra as leis de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Se você defende os animais, se você defende a não violência, se você defende preservação da natureza, seja um defensor da vida, não ao aborto e sim à vida. Se aceitarmos que uma mãe mate seu filho no próprio ventre, como poderemos dizer às pessoas que não matem umas às outras? Palavras de Madre Teresa de Calcutá. Qualquer país que aceite o aborto não está a ensinar o seu povo a amar, mas ensina-o sim a recorrer a qualquer tipo de violência para alcançar o que pretendem. Também de Madre Teresa de Calcutá. Finalizando este tema tão polêmico, peço para se inscreverem no canal e acionarem as notificações. Desta maneira, estarão contribuindo na divulgação da doutrina espírita, onde é apresentado numa forma simples e objetiva. Até o nosso próximo encontro. Muita luz, paz e amor a todos.